10%. Os impostos só subiram 1,5%, 1,5%. Quer dizer, a despesa subiu assim, os impostos subiram assim. Ora, E a consequência foi o grave endividamento a que chegamos. Bom, tinha que ser dinheiro emprestado. A barbaridade das prestações sociais, de 2007 a 2010, quase que o aumento das despesas sociais, as prestações sociais foram 9 mil milhões, foram 8,7 mil milhões. Quer dizer, por ano, em média, grosso modo, a despesa cresceram 3 mil milhões. Quer dizer, só se não tivesse havido este agravamento das prestações sociais, nós não estávamos na situação em que estamos. De maneira nenhuma. E o monstro do Estado? Para recuperar uma outra expressão, uma outra palavra de Cavaco Silva, quando ele falou num célebre artigo de opinião sobre o monstro. Ouça, eu não gosto muito dessas expressões, eu prefiro a linguagem gráfica e a linguagem numérica. As pessoas sabem raciocinar com números. A riqueza cresce 46 e o Estado gasta mais 36. Isto não é esquisito? Mas o Estado não poderia ter também evitado que se tivessem multiplicado serviços públicos, se tivessem criado não sei quantas dezenas de fundações, centenas de institutos públicos, como de resto já vimos aqui em programas anteriores. Dr. Medina, como é que se calibra isto tudo? Não, como se calibra, não interessa calibrar. É o Estado que existiu neste período foi o Estado que procedeu assim. Não, é porque não foi só o dinheiro do Estado Social. Foram muitos outros dinheiros. Não foram muitos outros dinheiros. As prestações sociais, como vamos ver daqui a bocadinho, foram as prestações que mais cresceram. Sim. Cresceram 23 em 36 na despesa. As prestações sociais cresceram 60% do agravamento. Nós estamos na situação em que estamos por causa das prestações sociais. Vamos ver o gráfico número 2 que apresenta dados complementares sobre a evolução da despesa pública, quer a realizada, quer a futura. Pois, este gráfico 2 pretende mostrar como é que entre 2,8 e 2,10 a despesa subiu. A despesa subiu de 2,8 para 2,10, são as três barras mais comportáveis. O nível comportável para a economia que temos é, grosso modo, 70 mil milhões. Portanto, a despesa pública tem de tender para 70 mil milhões. Isto não vale a pena fazer contas, são problemas técnicos que o público em geral desconhece. Por conseguinte, nós estamos agora em 78, 80 e, no limite, vamos ter que caminhar tendencialmente para 70. Que é aquilo que a nossa economia permite. Bom, mas mais adiante vamos ver... Espera aí, está bem, mas deixe-me só perceber uma coisa. Portanto, nós temos aqui uma barra... Qual delas é? É de 2014, com a despesa em 79 mil milhões. Sim. Como é que o Dr. Medina Carreira chegou a estes valores de 2015 e 2016? 76 mil milhões, 74 mil milhões. Não, isto relaciona-se com um gráfico que nós temos no fim. É melhor não nos determos aqui, porque se vai... Está bem, é como estava aqui 2015 e 2016, queria perceber como é que tinha chegado a esta conta. Agora, avançamos para o gráfico 3. O gráfico a seguir é que mostra muito claramente que foram as prestações sociais que desencadearam o aumento da despesa pública. A linha de cima, a linha preta, sim. A preta de cima representa a chamada despesa corrente primária. Quer dizer, é a despesa que o Estado fez sem impostos e sem capital. Sem impostos, eu disse, sem juros e sem capital. Você já está muito melhor que eu. Você qualquer dia faz isto sozinha. Ai, sozinha não, sim. Eu dou-lhe os gráficos e você faz. Então, assim, se olharmos para a linha vermelha, ela quase que é paralela à linha da despesa corrente primária. Ora, esta linha vermelha, com esta inclinação muito grande, para cima, isto mostra que o grande peso do crescimento da despesa pública foi através das prestações sociais. Como lhe digo, 2007 a 2010, quase que cresceu 9 mil milhões. Sim, mas, por exemplo, se nós tivéssemos ou conseguíssemos reduzir aquilo que pagamos em juros, que são cerca de 9 mil milhões de euros, não é? Não, são 7, mais ou menos 7. Sim, mas é quase tanto como o orçamento para o Ministério da Saúde. Pois dito, alivia. Pois é que se mas a gente pediu dinheiro emprestado. Quer dizer, ninguém nos obrigou a pedir empréstimo. Nós é que vamos buscar dinheiro lá fora. Portanto agora estamos a protestar contra os juros. Mas nós não fomos lá pedir dinheiro fora. Foram eles que vieram aqui de comboio ou de avião obrigados com caixotes de euro. Está bem, mas o facto de termos pedido dinheiro emprestado não significa que não tentemos encontrar as melhores condições do empréstimo. Com certeza, mas ao que dizem os que sabem, a taxa média de juros dos nossos empréstimos é
é relativamente baixa. É relativamente baixa. Mas, de qualquer jeito, não é com os juros que nós resolvemos o problema. Só se não pagarmos os juros. Mas se você não pagar os juros, também não vem dinheiro nenhum. No dia em que você cessar o pagamento de juros, deixam-nos emprestar. Então, assim, nós estamos aqui metidos num cerco de constrangimentos que têm que ser apreciados globalmente. São os juros, é o Tribunal Constitucional e companhia. Quer dizer, este gráfico mostra, este gráfico estava aí, mostra Sim, o gráfico 3. que a linha vermelha, esta linha vermelha, é a linha do agravamento brutal da despesa pública. E essa linha é a das prestações sociais. Isto permite dizer que, em grande parte, a nossa pré-falência, porque não cessámos pagamentos que nos emprestaram, não chegámos a falir, mas foi devido realmente à política social descontrolada. E é por isso, isto é muito grave, é por isso Mas que... não foi só. Também vimos o problema das parcerias público-privadas. Mas isso não está aqui metido. E daquilo que temos que pagar nos próximos anos. Isso agora é outro negócio. São os institutos, são os municípios que não foram eliminados como deviam ter sido. Foi as a Madeira, fundações. foram as fundações. Foi tudo. Foram as estradas e as autoestradas. Exato, foi tudo isso. Foram os túneis do Marão que se mandaram fazer e agora não se consegue acabar. Foi uma governação absolutamente desastrada. Sim. Desastrada financeiramente. Não, é porque não podemos pôr só a tónica no social. Não, mas aqui é que está o grosso. Está bem, aqui está o grosso. É verdade, tendo em conta estes números. Claro, se for buscar mais 1000, mais 500, isso é engrossa. Mas o núcleo do desastre foi nas prestações sociais. E isto é gravíssimo porque agora tem que se mexer nas prestações sociais. Como e ninguém quer, não é? E ninguém quer. O gráfico a seguir mostra... O gráfico a seguir que não consta dos gráficos que nós temos na Regi, mas que é... Foi construído por um amigo meu que me emprestou. E o que é que este mostra? Este mostra o crescimento das prestações sociais. A linha azul... Você está a ver a linha azul das prestações sociais? Isto é um disparate. Isto é um crescimento perfeitamente translocado. Neste período de 10 anos? Aqui começa em 95, são 15, 16 anos. Sim. Bom, isto não tem qualquer espécie de sentido político. Quer dizer, quem definiu isto politicamente praticou um desastre político e uma irresponsabilidade política. Havia uma expectativa de que a economia acompanhasse, não é? A economia estava cada vez mais em baixo e nós estávamos com uma expectativa de que estava cada vez mais em cima. Mas é sempre isso. Ainda hoje ouvimos o Ministro Paulo Portas dizer que vamos sair da recessão, não é? Bem, deixa lá o Ministro Paulo Portas. Isto é história... Não é isso, é que os executivos criaram a expectativa de que a economia... Não é isso, não tinham criado expectativa. Houve quem denunciasse isso e quem escrevesse. Eu fui nos que escreveram. Isto não é uma daquelas coisas que é o totobola à segunda-feira. Isto foi dito há 6, 7, 8 anos. Houve várias pessoas que chamaram a atenção para isto e ninguém ligou para a patavina. Seguiam as regras dos otimistas. Sabe que em Portugal eu tenho um pavor dos otimistas. Porque em geral são analfabetos. Doutor Medina, não diga isso. É. O otimista em Portugal geralmente não sabe aquilo que está. Mas seria uma grande tristeza. É a regra. Se o pessimismo fosse você não vê nenhuma pessoa competente que ande aí pela rua que seja otimista. Há uns que disfarçam, enfim, para não abater o moral da sociedade. Mas, no fundo, não estão nada tranquilos. Mas não se pode também tirar a esperança a um país e às pessoas. Você só dá esperança com verdade. Essa esperança que é com dinheiro emprestado é uma burla política gravíssima. Você só pode dar esperança com a economia que tem, com as reformas que faz, com as pessoas que cá estão. Está bem, mas o pessimismo, se for generalizado, afunda cada vez mais um país. E a atitude das pessoas. Olha, eu que era o pessimista mor, se tivesse atendido ao que disse, nós não estávamos como estamos. Valia mais um pessimista do que todos os otimistas ignorantes. Não se enganam os povos. E o povo português foi enganado. E provavelmente continua a ser enganado. E isto paga-se. E é o povo português que está a pagar. Mas o Tom Medina deve ser otimista em relação a algumas outras coisas, não? Não, eu sou otimista em relação ao português português. O português individual, como já lhe disse várias vezes, é ótimo. O português coletivo é péssimo, desorganizado, tardio, chega sempre tarde, em vez de vir tratar do que tem que tratar, vai discutir futebol. Quer dizer, nós individualmente somos ótimos. E eu aprendi isso, já lhe disse, na indústria. Temos uma grande capacidade de trabalho, apesar de tudo. Temos, nós lá fora somos ótimos porque... E cá também, Dr. Medina. No podemos coletivo, generalizar assim. Você veja... Os clubes de futebol é tudo uma confusão. Tudo que é coletivo é uma confusão. Mas isso é assim em todo lado. Então não vê em Espanha e em Inglaterra e nos outros campeonatos da Liga Europeia, como as pessoas vivem com o futebol. Não disfarce isso. O português... Não é disfarçado. O futebol é um desporto de paixões. Está bem, falei de futebol, que já foi mais neira falar de futebol. O português, quando vai lá para fora, que é metido numa engrenagem que está organizada
e que tem um ritmo próprio português, é ótimo. Mas isso se calhar não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os operários. Não, é a organização. Não, tem a ver com a organização, Exato, tem a ver com a gestão, exato. não é? Não, mas é para dizer que o português, num sítio desorganizado como nós somos, tem falhas. Um português num sítio organizado não tem falhas. Então, ou se calhar o problema é do sistema em Portugal e de... Não sei, filha, não vale a pena agora irmos à história se é o Afonso Henriques, se é o Dom João II, Está se foi bem, o mas se Manuel calhar I. o problema não tem a ver com a... Mas de facto nós no com o coletivo desempenho das aqui pessoas. falhamos. Aliás, eu não fiz vida política, bom, primeiro não tinha paciência para isso, mas em grande parte porque eu tenho grandes dificuldades com os coletivos. E eu e todo o português tem dificuldades. Com os Eu, por coletivos? exemplo, estou a toda a hora à espera em qualquer sítio de alguém. Combina às 3, parece um sujeito às 3h30. Às 3h10. Isto é clássico, consigo é a mesma coisa. Você vai a um médico, vai ao tribunal, vai onde for, você está à espera. E não é você, são dezenas de pessoas. Sim. Isto é típico. Agora, o quadro seguinte que é importante para... O gráfico 4, o das receitas públicas. Não é. É, doutor Medina? Não é o quadro 1. Quadro 1? Então já chegamos ao 3, agora vamos para o 4. Hoje dia está um quadro 1 aí metido no meio. Quer voltar ao quadro 1? Mas é que não chegamos ao quadro 1, que é este. Não é este, é um quadro com números. Muito bem, o quadro das variações das despesas. É esse? É? Este é muito importante, porque isto já permite... É o quadro 1, variações das despesas, 2011, 2014... Tem só números e palavras. Conseguem localizar? Despesa total, menos 5,8. Não é esse, é o quadro 1, não é gráfico 1, é quadro 1, Q1. Bom, mas vá começando a comentar, doutor Medina, enquanto... Este quadro 1 é muito importante, que permite já fazer uma avaliação da falha política deste governo em matéria orçamental. É que entre 2011 e o que se prevê para 2014, a despesa vai diminuir 5,8 mil milhões. Eu disse-lhe que nós... É este, doutor Medina? Não. É este, é o que está aqui, mas de... Sim, mas aquilo está tudo distorcido, assim. Não está nada. Os números são os mesmos. Você está a dizer a mim que fiz aquilo. Então os números estão corretos, doutor Medina. Não são os números para o público perceber. Esta é que é a grafia própria, não é aquela. Pronto, mas foi assim que eles fizeram. Mas está bem, filha, mas eu ali não sou capaz de explicar assim da repente. Mas então explique pelo seu, que vai dar ao mesmo. A despesa total, que é a primeira linha, mostra a diminuição da despesa pública de 11 para 2014, se o orçamento for confirmado. Menos 5,8. Da despesa corrente, a diminuição é de 2,5. Sim. E a despesa de capital é 3,3. Quer dizer, esta baixa de 5,8 deve-se em mais de metade às despesas de capital. Que tem a ver com o investimento. Exato. Ou seja, o país parou, não fecha a obra, não se faz mais obras. Não. E, portanto, há aqui uma poupança de 3,3 agora que nós acabamos com a obra, isto torna-se complicado, porque só temos as despesas correntes para manejar. Quer dizer, hoje os governos ou mexem na despesa corrente ou aumentam impostos. Sim. E esta diminuição só de 2,5 é extremamente baixa, esta realidade. Então devia ter sido quanto? Bom, para chegar a 2014, quer dizer, 3 anos depois de 2011, com uma baixa da despesa corrente de 2,5, mostra que não se fez praticamente nada daquilo que se devia fazer. Sim. Quer dizer, mostra que a política da despesa é insuficiente. Então agora podemos avançar para o gráfico 4, o das receitas. Sim, o das receitas. Vamos então avançar. Neste gráfico, basicamente, o que importa é ter-se a noção de que as receitas bateram no teto. Quer dizer, desde 2007, sim, que é a terceira barra, sim, desde 2007, que praticamente as contribuições de impostos rendem 60 mil milhões. E os números que aqui estão são os números que o Estado tem fornecido. Mesmo para 13 e 14, que são os dois da direita. Quer dizer, aumentam-se os impostos em escala desmedida, mas as arrecadações são sempre as mesmas. Esbarram sempre. Quer dizer, desde há 6 anos ou 5 anos que nós, com todos os agravamentos fiscais, não temos arrecadações que ultrapassem praticamente os 60 mil milhões. E isto mostra que, de facto, o sistema fiscal, nas circunstâncias em que está e com a economia que temos, não vai produzir muito mais. Esgotou. Dito de outra maneira, não é pelo sistema fiscal que vamos arrumar a casa. Deixe-me só acrescentar o seguinte. Em 2011, que é a quarta barra a contar da direita, nós verificamos que há aqui umas outras receitas que são 16 mil milhões. E isto foram aquelas habilidades que foram feitas para diminuir os déficits. Quais foram? Foi integrar os fundos dos bancos. As receitas extraordinárias. Extraordinários, fundos dos bancos. E aqui foi uma anormalidade em 2011. 16 mil milhões. Dos quais, segundo me informaram, 6 mil milhões são fundos dos bancos. Sim. Quer dizer,
recorremos a um sistema que nos aliviou nessa altura e que agora se traduz em pagar a toda essa gente que estava abrangida pelos fundos as pensões que deviam ser pagas pelos fundos. Agora é o Estado que está a pagar. E 2014 são 11 mil milhões.